Você já se perguntou quem realmente eram os Néfilim? Esses gigantes misteriosos mencionados nas Escrituras. Muitas vezes, ouvimos falar dessas figuras enigmáticas que habitaram a Terra antes do grande dilúvio, mas poucos de nós param para refletir profundamente sobre o que eles representavam e qual era o papel deles no plano divino. Neste vídeo, vamos explorar esses mistérios bíblicos à luz de textos antigos, descobrir o que a Bíblia e outras fontes dizem sobre os Néfilim e como essa história pode fortalecer a sua fé. Nos próximos minutos, você será conduzido por uma jornada de descobertas que vai além das interpretações superficiais. Vamos abordar o pano de fundo histórico do mundo antediluviano, analisar quem eram os Nefilim e por que Deus permitiu a existência deles. Se você já sentiu curiosidade ou busca entender como essas figuras impactam sua fé hoje, fique conosco até o final. Acredite, você não vai querer perder. Para entender quem eram os Nefilim e qual era o papel deles na história bíblica, precisamos primeiro voltar no tempo e mergulhar no contexto do mundo antediluviano. Este período, descrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, foi marcado por uma crescente corrupção moral e espiritual na Terra. A humanidade, que havia começado com a criação de Adão e Eva no Jardim do Éden, rapidamente se desviou dos propósitos de Deus. A maldade crescia a cada geração, e as Escrituras nos dizem que a maldade do homem era grande na terra, e todo o desígnio dos pensamentos de seu coração era continuamente mau. Gênesis 6:5. Esse cenário de degradação moral criou o ambiente perfeito para o surgimento dos Nefilim. O mundo pré-diluviano não era apenas marcado pelo afastamento de Deus, mas também por uma mistura cada vez maior entre o natural e o sobrenatural. A Bíblia nos oferece uma janela para essa realidade quando menciona os filhos de Deus se unindo às filhas dos homens, Gênesis 6:1-4. Essa união resultou no nascimento dos Nefilim, figuras descritas como gigantes e poderosos homens de renome. O que exatamente significava ser um filho de Deus ou uma filha dos homens é uma questão que tem sido debatida por estudiosos e teólogos por séculos. Além da degradação espiritual, o mundo antediluviano também era caracterizado por um avanço tecnológico e cultural, como podemos inferir de outras passagens bíblicas. Por exemplo, Gênesis 4:20-22 menciona o desenvolvimento de atividades como a criação de instrumentos musicais e o trabalho com metais. Esse progresso, porém, parecia estar à margem de uma moralidade em declínio, com a corrupção humana sendo o fator dominante. A terra estava cheia de violência e desordem, e isso atraiu a ira de Deus, que decidiu trazer o dilúvio como um ato de julgamento. Ao entender esse contexto, começamos a ver por que o surgimento dos Nefilim causou tanto alvoroço. Esses gigantes, nascidos em meio a um mundo já desviado, tornaram-se parte da corrupção que levou à decisão divina de purificar a terra. É neste ambiente marcado pela violência e pela rebeldia que os Nefilim se destacam e suas histórias ecoam até os dias de hoje. Agora que entendemos o contexto do mundo antediluviano, surge a grande pergunta: quem eram os Nefilim? A Bíblia os menciona de forma enigmática em Gênesis 6:4, referindo-se a eles como gigantes ou valentes da antiguidade. O termo Nefilim, vindo da raiz hebraica Nafal, que significa cair, levou alguns a interpretá-los como os caídos, possivelmente anjos rebeldes que se uniram às mulheres humanas, gerando esses seres poderosos. Essa teoria é conhecida como a dos anjos caídos. Outra interpretação sugere que os filhos de Deus eram descendentes de Sete e as filhas dos homens, descendentes de Caim. Nesse caso, os Nefilim seriam humanos poderosos, mas não sobrenaturais. Independentemente da teoria, é claro que os Nefilim foram figuras de grande impacto,
contribuindo para o aumento da corrupção e violência na Terra. Embora os Néfilim sejam os gigantes mais conhecidos do período pré-diluviano, outros grupos de gigantes são mencionados na Bíblia, como os Anakim, Refaíns e Emins. Esses grupos aparecem em contextos pós-diluvianos, sugerindo que as histórias de gigantes persistiram ao longo do tempo. Os Anakim, por exemplo, são descritos como um povo de grande estatura que habitava Canaã antes da chegada dos israelitas. Em Números 13, 13 e 33, os espiões enviados por Moisés relatam ter visto gigantes, filhos de Anak, destacando a imensa diferença de tamanho entre eles e os israelitas. Já os Refaíns são mencionados em Deuteronômio 3:11, com Og, rei de Bazã, descrito como o último dos Refaíns, cuja cama tinha 4 metros de comprimento. Esses gigantes eram temidos como inimigos poderosos e associados à rebelião contra Deus. No entanto, as narrativas bíblicas mostram que a intervenção divina permitia aos israelitas vencer inimigos aparentemente invencíveis. A história de Davi e Golias, um descendente dos Refaíns, é um exemplo disso, onde Davi, com a ajuda de Deus, derrota o gigante com uma funda e uma pedra. Essas histórias simbolizam a luta entre o bem e o mal e mostram como, com fé, os maiores inimigos podem ser vencidos. As histórias dos Néfilim e do dilúvio oferecem valiosas reflexões espirituais aplicáveis à vida cristã. Embora os Néfilim sejam lembrados por sua força e rebeldia, a verdadeira lição está no alerta que essas figuras representam. Elas ensinam sobre o perigo do orgulho e da corrupção moral, além de destacar o papel crucial da fé em Deus. Os Néfilim simbolizam o que pode acontecer quando a humanidade busca poder à parte de Deus. Em um mundo que frequentemente glorifica poder e influência, sua história nos lembra que o poder corrompido pode levar à destruição espiritual e física. A lição é especialmente relevante hoje, onde o desejo por controle causa destruição nas vidas pessoais e nas comunidades. Quando nos afastamos de Deus em busca de grandeza, corremos o risco de cair em corrupção, como a humanidade pré-diluviana. A história do dilúvio, associada aos Néfilim, reforça a justiça divina. O dilúvio foi uma resposta à corrupção, mas também um ato de redenção. Deus puniu a maldade, mas ofereceu um novo começo à humanidade por meio de Noé. Isso nos lembra que, mesmo em tempos de julgamento, Deus sempre oferece uma saída aos fiéis. Em última análise, os Néfilim nos ensinam que Deus é soberano, e os que confiam nele encontrarão proteção e justiça. Neste vídeo, exploramos as histórias dos Néfilim e sua conexão com o período pré-diluviano. Esses gigantes simbolizam a corrupção e a rebelião contra Deus, mas também nos lembram da justiça divina que prevalece. A lição central é que, mesmo quando a humanidade se desvia, Deus permanece fiel em seu plano de redenção. As histórias dos Néfilim e do dilúvio nos ensinam que o orgulho leva à queda, enquanto a fé e a obediência trazem restauração e um novo começo. Se este vídeo ajudou você a entender mais sobre os Néfilim e como essa história pode fortalecer sua fé, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que exploram temas profundos da fé cristã. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.